Roberto Avatar, o Tatá, ex-presidente do Atlético Patrocinense, está aqui para a gente falar de toda essa situação que está bem complicada. E eu convidei o Tatá para vir aqui para ele contar um pouco dessa história aí, para que a torcida fique sabendo, né, do que realmente aconteceu e tal. E esse problema com o Anderson Ibrahim aí, que foi um negócio meio sério, depois do intervalo. Pois é, o Tatá está aqui, o presidente Roberto Avatar, né, presidente até pouco tempo atrás, e que viveu todos esses problemas que não foram criados por ele, vieram depois, né, vieram antes do Tatá. Quando o Tatá assumiu, já estava esse problema, o Thiago Pires já tinha ido embora, e o Thiago que alertou a diretoria de que esse problema poderia acontecer, e deu no que deu, né, Tatá? Ô, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores da rede hoje, né? É um prazer estar aqui novamente com você. Esse problema que vem de Polícia Federal no Clube Atlético Patrocinense, a gente já tinha sido alertado no início, bem no início, antes da assinatura do contrato, né? Com Anderson Ibrahim Rocha, que era o gestor da Air Gold. A gente já tinha conhecimento que todo lugar que ele passava dava problema, né? Tanto é que você estava presente na reunião no dia da assinatura lá. Eu fui o único que levantei, que falei que não assinava, porque o histórico da empresa manchava o futebol, né? Já tinha tido problema no RT, teve problema lá no Mato Grosso, teve problema no estado de São Paulo. No Nordeste. No Nordeste. E eu falei com o Ronaldo, mas o Iverson, que estava conduzindo as negociações, né? Que a gente deveria ter um tempo maior para estudar o contrato, ver como que seria essa gestão. Só que não consegui que o pessoal me ouvisse, né? Eles resolveram por bem assinar esse contrato e continuar. Eu até estava meio afastado, você se lembra, estava meio afastado da direção do clube. Fui lá na reunião justamente para alertar os demais companheiros que seria um contrato muito mal elaborado para que o clube pudesse assumir essas responsabilidades. Ainda tinha uma multa de 500 mil. Na verdade, não é 500 mil, né? Era 500 salário mínimo. Ah, tá. Então, é mais de 500 mil, né? Dá quase 800 mil reais. Então, mas a maioria lá achou por bem, né? O Ronaldo, mas o Iverson, que na época estava conduzindo as negociações, resolveram por bem assinar esse contrato. Assinaram, né? E no decorrer do campeonato da Série D, houve vários jogos que estavam assim, tendo uns resultados meio atípicos, né? Com o futebol do Clube Atlético Patrocinense. E na semana que culminou na investigação, que foi a véspera do jogo contra a Inter de Limeira, numa terça-feira à noite, o Ronaldo convidou alguns diretores para uma reunião e nessa reunião falou que ia renunciar ao clube. Primeiro ele falou que ia pedir um afastamento para resolver uns problemas que ele estava tendo, familiar, e depois ele voltaria. Aí no outro dia, na quarta-feira, ele já deu uma entrevista para você, falando que tinha renunciado. Aí eu, o Zé Félix, o Regim, que estava presente na reunião, ficou até surpreso, porque primeiro ele falou que ia só pedir um afastamento temporário para depois voltar. E culminou que na semana de terça até no sábado, no jogo lá contra a Inter de Limeira, teve uns acontecimentos extra-campo que o Anderson queria escrever jogadores, mas o Regim, que estava mais na parte do futebol, não aceitamos, conversamos entre nós lá e decidiu não escrever os 4 atletas que ele queria que escrevesse, que era lateral, zagueiro, goleiro, que tinham vindo lá do Maranhão. Inclusive, falou para o próprio Regim que estava trabalhando de pintor, nem jogando bola não estava mais. Então eu pedi ao
rapazes de Belo Horizonte que faziam a documentação para a gente, que não desse sequência nesses documentos, que eu não ia aceitar a inscrição deles. Aí no sábado a gente indo para Limeira, durante a viagem o Anderson várias vezes ligou para o Reginho falando que era um absurdo o que estava fazendo e tal, e nós falamos que não, que na semana seguinte a gente ia sentar, reunir com ele para que pusesse tudo a limpo, para que tivesse uma sequência. Só que nesse jogo lá em Limeira, todos já viram várias vezes os gols que aconteceu lá. Aconteceram gols muito, assim, no futebol, nem no amador não acontece gol igual aconteceu lá. E durante a viagem de retorno para Patrocínio, estava eu, o Regis e o Zé Félix, nós viemos conversando que estava ficando difícil a situação do clube, se não desse um ponto final naquilo, poderia ser pior do que já estava. E chegando em Patrocínio, nós fizemos uma reunião, nós três, chamamos mais alguns diretores, o Marcão, mais outros que nos deram apoio. Nós falamos que ia rescindir o contrato no início, ficaram com medo por causa justamente dessa multa que você disse aí no início, mas eu disse que pior não podia ficar, do jeito que a gente já estava sofrendo acusações, era muito melhor a gente correr o risco de ir para a justiça para pagar essa dívida com ele, esse contrato, ou deixar o nome do Clube Atlético Patrocinense limpo como sempre foi. E combinou que durante o Campeonato Brasileiro, mais para frente, teve esse desenrolar da Polícia Federal vir em Patrocínio. Foi até bom quando eles vieram, porque aí o Anderson já não estava mais em Patrocínio, o Estevam Soares já tinha sido dispensado, porque do mesmo modo que a gente chegou em Patrocínio, domingo de madrugada, fez a reunião, fez a carta de distrato com a empresa, foi comunicado também ao Estevam que nós não mais seguiríamos com o trabalho dele. Primeiro, porque a gente tinha dúvidas sobre a sequência dele no CAP. E o salário dele também era muito alto para o patamar do clube. Então a gente conversou com ele, fez a dispensa dele e deu sequência. E culminou nisso tudo, né? Quando a Polícia Federal esteve aqui, pegou o documento do clube lá, o que eles precisavam e queriam, a gente abriu, liberou tudo. Pra você ter uma noção, celular meu, do Reginho, do Zé Félix, hora nenhuma foi pedido o nosso celular. Por quê? Sabiam que não tinha nada a ver com a gente, mas pelo contrário, do Anderson, de outros jogadores que estavam envolvidos no negócio, do Estevam, todos foram recolhidos, e tanto é a prova que na reportagem do GE... Eu até reprisei alguma coisa aqui na rede hoje. Tanto é que nessa reportagem eles pegaram trechos, né, de conversa dele, e não é de agora, né? Se fosse agora, tudo bem, nós estávamos no escuro, mas não, foi alertado. Na URT, teve um jogo da URT que foi atípica, 8-0. Então, nessa questão aí foi alertado, mas como não quiseram nos ouvir, deu no que deu. Mas a gente está aqui de peito aberto para esclarecer que o clube, hora nenhuma, tem nada a ver com... vítima, né? Ela é uma vítima. Tanto é que contatamos os advogados em Belo Horizonte, o Dr. Bruno Menezes, né? E pedi a ele que fizesse uma nota esclarecedora dos fatos, para divulgar os fatos reais que está acontecendo no desenrolar dessa investigação. Eu fui convidado pelo senador Cajuru para ir lá em Belo Horizonte, lá em Brasília, na CPI, na CPI do manipulação, né? Ele conversou comigo e falou assim: estou te trazendo aqui porque agora você que está lá, mas nós sabemos que não era você, mas você dá a sua posição do clube, aí esclareci lá, conversei com ele, com os demais componentes da mesa. E o Anderson não quis ir no dia que você foi, né? Não, o Anderson no dia que era para a TI dele e eu junto, ele não foi. Aí depois ele foi, aí falou que eu era mentiroso e tal. E gente aqui da cidade, eu fiquei muito magoado que a gente daqui da cidade que tem site,
colocou fazendo piadinha aí, ó, o Tatá sendo chamado de mentiroso, rindo da gente. E agora está sendo provado que quem é o mentiroso não é o Roberto Avatar, quem é mentiroso era o Anderson Ibrahim. Então, e a situação dele está bem complicada, né? Tá, porque pegou trechos no celular dele, não é de agora não. Não, e do CAP, quando ele veio para o CAP, ele estava oferecendo a participação para fazer esses resultados. Mas o que eles usam, Luiz, é justamente isso, eles pegam países fora do Brasil, aonde o cara pulveriza as apostas lá, sem ficar como se aqui estivesse sendo feito no Brasil. Aí é mais difícil de pegar essas apostas quando acontece um jogo atípico no Brasil. E é o jeito que eles usavam, né? Tanto é que o outro, que depois na CPI, lá no Senado, falou que o Anderson era cria dele. E que ele que ensinou ele a fazer as apostas, ele que ensinou como que é que fazia, e de uma hora para outra o Anderson quis andar com as próprias pernas, né? E tá aí, os dois, um foi esse que depois do Anderson, foi preso lá em Dubai, se eu não me engano, foi deportado já para o Brasil, tá aqui porque quando ele fez por vídeo, né, ainda riu lá, falou assim, não, isso aqui é fácil de fazer, porque um exemplo que ele deu, um árbitro ganha 5 mil reais, eu vou lá e falo, não, se você der um pênalti, um escanteio, um cartão aí, eu vou te dar 50 mil. E hoje, sabemos que no Brasil é muito dificultoso o trabalho de arbitragem, dos atletas, né, igual foi falado na reportagem do GE, ele pegava garotos, até garotos de menor, né, de menor idade, levava para a Finlândia, os caras passavam fome lá, e o cara tava lá, o que ele ia fazer? Não, se você fizer isso, eu te dou dinheiro. O cara ia e fazia, porque como que ele ia ficar lá passando fome? Teve um que até praticou pequenos furtos lá para sobreviver. E o depoimento dele foi esse, porque falou que passava fome no alojamento, que ele tinha 2 refeições por dia. Ou era o café da manhã, almoço, ou café da manhã e janta. Como é que um atleta de alto nível vai dar conta? Aqui... além do problema que é escandaloso de combinar resultado e tal para a aposta, ainda deixa o atleta mal alimentado, mal colocado lá nas repúblicas. Então é uma coisa escandalosa. Aqui, Luiz, no CAP, quem conhece a República aqui sabe, aqui são 5 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e uma ceia, um lanche para ceiar à noite antes de dormir. Você vê, são 5 refeições por dia, com toda a dificuldade que a gente tem. E tem uma coisa, pelo que eu vi na nota aí, que vocês soltaram hoje, o Anderson nem mesmo cumprir o compromisso com aqueles atletas que ele trouxe, ele não cumpriu, né? Não, a gente tem vários processos trabalhistas que de atletas que o Anderson trouxe e não cumpriu com eles, e a gente não teve como cumprir. Um deles que me deixa mais chateado é de um goleiro que teve aí, o Aurélio, você lembra dele, que você cobriu os jogos lá, um gordinho que estava lá, que quando a gente, no início lá, o Reginho falou que um dia questionou o Anderson por que ele estava aqui, ele falou assim, não, isso aí é meu primo, que está aqui só para treinar. O cara entrou na justiça, ganhou um dinheiro do CAP, e um dos bloqueios na CBF é justamente desse rapaz. Você vê como que ele usou de má fé com o clube, né? E isso tinha que ser o Anderson que tinha que quitar. Não, o Anderson deixou claro na reunião uma vez que teve com os diretores que esse rapaz estava aqui só para treinar, que não fazia parte do elenco. O cara depois entrou na justiça, ganhou, se eu não me engano, acho que é 8 mil reais que der para ele, e o advogado dele entrou agora com um processo na CBF para bloquear a inscrição do Clube Atlético Patrocinense, é o famoso transfer ban, né? Uhum. É o que o CAP tem hoje com esse rapaz aí, uma dívida de 8 meses, sendo que para todos nem atleta ele era. E isso não foi só ele não, foi mais de um atleta que o Anderson trouxe que entrou na justiça porque não recebeu dele, entrou contra o CAP. A gente passava por juiz
que estava no processo, que não tinha vínculo com ele, mas eu não queria nem saber. Falei, não, está no nome do CAP. O Tiago Pires, nós vamos gravar com ele também, ele me disse que o dia que o Anderson, que o Ronaldo fez o negócio com o Anderson, ele pediu para sair, porque ele já tinha trabalhado em Patos e tinha acontecido a mesma coisa lá, e ele já conhecia. E ele disse que o problema lá em Patos só não foi mais forte porque o próprio Tiago que acionou a polícia e tal, e aí eles não deram sequência no negócio. Na época que houve esse caso no RT, eu tenho muitos amigos em Patos, tenho familiar que mora em Patos, vou muito lá, e já sabia mais ou menos como que foi. E o Tiago tinha comentado comigo, falando assim, Tatá, não deixa o presidente fazer esse contrato não, só esse cara foi o cara que foi lá, que bagunçou a vida do RT. O RT só não morreu porque nós tiramos ele lá a tempo ainda, mas só que ainda tem várias coisas que ainda paga até hoje por culpa deles. Foi falado com o Ronaldo, mas o Iverson, só que é aquele negócio do desespero, né? Que tinha dinheiro. Já tinha sido rebaixado no Campeonato Mineiro por falta de pagamento de um boleto de um jogo contra o Ipatinga. 58 mil, né? Não é isso tudo, não. É menos de 40 mil, na verdade. Aí teve esse problema e eles queriam ver se fazia a Série D para pegar algum dinheiro para pagar as contas. Porque o Anderson prometeu investimento de 600 mil reais para o clube. O clube, a única despesa que ia ter era alojamento, era a logística aqui, né? E ele ia assumir tudo. E não assumiu nada. Você ter noção, o último mês de trabalho, junho... Só, não querendo te cortar, mas é o seguinte, no segundo mês houve uma greve dos jogadores porque ele não pagou. Teve mais de uma greve. Na semana que o Ronaldo saiu, que foi na última semana de junho, apareceu aqui um empresário, eu não sei o nome dele completo, mas era tratado como Conceição, falou que veio para resolver tudo, que ele veio para o Brasil, que ele estava fora do país. Se eu não me engano, é lá na Finlândia, onde que aconteceu, que tem na reportagem. Ele falou assim, não, eu vim porque estamos investindo muito aqui, eu quero resolver, vou pagar todo mundo e tal, né? Contando o maior papo que ia pagar tudo, e não pagava. E quando fez o distrato, o Anderson falou assim, não, eu não vou pagar o mês para ninguém, vocês que vai ficar aí, vocês se viram. Tanto é que recebeu um valor pequeno que faltava da CBF, o Reginho, eu e o Zé Ferro decidimos dividir esse dinheiro entre o pessoal que estava aqui no mês de junho. Por quê? Falei assim, nós não vamos fazer nada com esse dinheiro. Então vamos dividir com os caras aqui. Foi aonde que eles receberam um mês que estava em atraso, porque muita gente falou assim, não vai julgar não vai fazer igual ele, porque ele não vai pagar mesmo, se você não for pagar, como que nós estava pegando uma coisa e não ia dar sequência? Foi aonde que eles falaram, não, então vamos continuar e tal, e a partir daí nós fomos fazendo um corte daqui, um corte dali, com um patrocinador e pagando os meses para frente, onde que foi terminada a Série D. E depois que ele saiu, ainda tentou executar o CAP com esse negócio dos 500 salários. Não teve nenhum processo. Eu acho que ele falou assim, não vai adiantar eu entrar com processo contra o CAP para receber isso aqui, porque eu estou sendo processado por ter manchado. Aí que sim, eu acho que o clube tem de entrar contra essa empresa Airgold, não sei se ela tem CNPJ, se é de fato registrado em cartório, porque o que ele trouxe de prejuízo para o clube foi muito mais do que esses 500 salários que ia ter de pagar para ele de quebra de contrato. E não é só o CAP, né? Não é só, como diz o clube em si, tem prejuízo enorme. São atletas que não receberam dele também. Várias pessoas me ligam, mas não recebi dele, como é que eu vou fazer? O clube tem de pagar. E eu falei assim, infelizmente, quem te contratou foi a Airgold, ou foi o Clube Atlético Paranaense. Aí os caras, de fato,
foi o Anderson que me contratou, não tem como eu pagar. Então, quem liga, a gente tenta negócio, mas a gente está deixando passar o fim de ano para ver o que vai acontecer nessa mudança de fim de ano de governo, né? Porque a gente tem promessas do vice-prefeito que ia ajudar, e quem conhece o Maurício sabe que ele é um cara que cumpre o que ele promete, né? Então a gente tem esperança de no início de ano a gente resolver essa situação. Eu até conversei com o Maurício e ele disse que está tentando, o grupo está tentando e tal, mas que está muito complicada a situação do Patrocinense. A situação não é fácil não, Luiz, não é fácil. Só que eu, desde o início, deixei bem claro que se não reunir forças, o Maurício Suzinho não vai dar conta, o Tatá Suzinho não dá conta, o Luiz Suzinho não dá conta. Se não unir todos para que possa fazer o CAP voltar ativa, vai ser muito difícil, mas eu acho que querendo, solução tem. Essa semana saiu uma reportagem lá de Juiz de Fora, o Tupi deve mais de 20 milhões e tá lá, vai começar agora, daqui 6 meses, que ele entrou com o RJ, né, recuperação judicial, ele tem 6 meses para acertar a vida dele para depois começar a pagar. E nós aqui 3 milhões e meio, 3 milhões e 700, sendo que... E dá para reduzir essa dívida. Isso é o bruto, né? A hora que você for negociar, como já tem vários que foram conversados, volta para o que devia, porque quando a pessoa entra com processo, ele põe um punhado de coisa lá e o juiz aceita. Eu vou dar um exemplo desse tal de Aurélio aí que processou o CAP. Ele não tinha salário nenhum. Depois falou que devia só o mês para ele, que era R$ 1.500. De 1.500 passou para 8. Se você falava assim, Aurélio, você tinha só 1.500, vou te dar 2.000, o cara vai pegar, porque sabe que nós não temos condição. Se eles não quiserem, o clube vai extinguir. Então o clube vai morrer, mas eles não vão receber também. Então eu acho que se você conversar com o pessoal que tem dívida, eu tenho certeza que isso aí, no mínimo, cai uns 50%. Agora, falando assim, sinceramente, você vê a nova diretoria e tal, você acha que o CAP consegue sobreviver, disputar o campeonato? Porque aí, a hora que se engrenar, conseguir disputar a segunda divisão, aliás, o módulo 2, na minha concepção, é melhor do que o módulo 1, porque você tem o RT, Mamoré, Uberlândia não tem não, Uberaba, Nacional não está, aqui na região, sim, né? Então, Paracatu não subiu, mas assim, a gente tem muito clube da região, a rivalidade é grande, o custo é mais baixo, e eu acho que a segunda divisão, que o módulo 2 é melhor nesse sentido. Agora, o que você acha, assim, 2025? Eu só discordo num ponto que você falou aí, Luiz, que o custo é mais baixo. É o mesmo custo. A federação não libera... O mesmo custo que o clube tem para jogar a primeira divisão, ele tem para jogar o módulo 2. E eu te falo mais, você, igual o CAP, está no módulo 2, ele entra para disputar um título. Já na primeira divisão entra para participar. A única vantagem da primeira divisão que eu acho é o jogo grande do ano. Você tem o Cruzeiro, o Atlético, você pode até arrumar as contas do ano naquele jogo, mas é a única assim, coisa. Eu acho que o módulo 2 para o torcedor, para o clube, é mais interessante. Outra coisa, você entra com o espírito, vou tentar ser campeão. Vou lutar para ser campeão, porque são equipes comparadas, que se equivalem. Aí eu tenho certeza que se a gente unir, o pessoal quiser, você pode ter certeza que o CAP em 2025 vai continuar e vai disputar o módulo 2. Agora, não adianta só o Tatá querer, só o Luiz querer, ou só o Maurício querer, né? Se ele quiser e a gente não ajudar, ou eu querer e ele não me ajudar, hora nenhuma a gente vai dar conta.
Agora o Zé Félix fica até eleger a nova diretoria, né? O Zé Félix era o presidente do conselho, como decidiu na reunião que ia ter uma eleição? Um pedido de renúncia em conjunto de toda a diretoria, o Zé automaticamente assumiu o comando do clube e o Reginho, que era o vice-presidente do conselho, assumiu o conselho. Então hoje tem o Zé Félix e o Reginho à frente, mas eu volto a frisar, se não unir todo mundo, não consegue. Aí se unir, você pode ter certeza que o CAP vai disputar o módulo 2. Tata, muito obrigado a você pela presença, você é sempre muito gentil. Quando a gente solicita, você aparece, porque na realidade você não está falando para mim, você está falando para a torcida do CAP e tal, né? A gente trabalha junto até, né? Realmente, Luiz, eu, quando você me convida, eu tenho o maior prazer de vir, porque é o seguinte, muitas coisas o torcedor não sabe, o torcedor lê um negócio, tô lendo na TV hoje, seu, tô lendo mais um online, Zé Eloy, tô lendo o patrocínio do Sanarelli, tô lendo agora o do Portilho, lê a folha do Eric, mas não chega e fala, como que é isso aqui, isso é verdade? Só que o público é muito maior do que as pessoas que eu consigo conversar e falar, não, o negócio é desse jeito, não é dessa forma. Tanto é que ontem saiu no GE, depois saiu no G1, saiu hoje novo, na rede hoje. O Eric colocou na Folha, mais uma vez, isso, só que ele, hora nenhuma, me procurou e falou assim, como que é a verdade, a real situação desse processo? Porque eu acho assim, crítica, todo mundo vai fazer, mas eu acho que a pessoa tem que ter noção do que critica e do que está acontecendo. Porque criticar, julgar pedra é a coisa mais fácil. O pessoal do GE me ligou hoje cedo, perguntando, eu falei assim, gente, vocês estão equivocados nesses assuntos aí. Se vocês pegarem as conversas que teve na época, vocês vão ver que eu participei de uma semana só com esse pessoal, que foi de quarta-feira que o Ronaldo pediu renúncia, até no sábado lá depois do jogo. No domingo aqui nós já quebramos esse contrato e não tivemos mais nenhum contato com eles. Isso aí vocês têm de pôr porque quando se fala no clube, o presidente do clube está falando que é o Tatá, que é o culpado aí. Eu, hora nenhuma, você estava presente, toda a imprensa de patrocínio estava presente, quando foi para assinar esse contrato. Eu fui o único que levantei lá e não quis assinar, pedi para ver o contrato, eles não apresentaram o contrato. Então apresentou uma minutazinha, né? Mas o contrato mesmo não. Eu tenho a consciência tranquila que hora nenhuma eu fiz coisa que prejudicasse o clube. E pelo contrário, né? O que eu perco de noite sem dormir aí é muito, mas é porque a paixão nossa é maior do que, como diz, a noção de perigo, né? Você passou mal, teve um dia que você teve um mal súbito lá no estádio. 2 vezes, uma eu fui acordar no hospital, mas faz parte, né? Graças a Deus, o bom Deus, a gente está na terra ainda e vai ficar por muitos e muitos anos. E o que eu torço é porque esse final de ano o torcedor grená ponha a cabeça no travesseiro e pense em uma forma de ajudar o clube, porque isso aí o clube foi rebaixado, a gente tem de ver aí as situações que já passaram, grandes clubes do Brasil, Vasco, Cruzeiro, Atlético, tudo foram para a segunda divisão. E outra Santos coisa, agora está voltando. Mas o torcedor sabe que o que a gente faz aqui é praticamente um amador mais reforçado, né, melhorado, porque a gente não tem condições de fazer o que gostaria. Mas quem sabe no futuro aí alguém aparece como diz,
um benfeitor igual apareceu lá em Araxá, né? Porque o cara lá tem dinheiro para sapecar porco. Então, Atletique. Então a gente tem tranquilidade que, se quiser unir, o clube será forte, como sempre foi, estará na ativa em 2025. Um abraço, não vou deixar ser livre não, porque a gente vai voltar a falar. Estamos à disposição. Se for para falar do clube, é um clube que eu desde criança aprendi a gostar, e mais que hoje, gosto mais. Pode ter quem gosta igual eu, mas mais que eu pode ter certeza que não tem. Só avisar o pessoal aí que às vezes está vendo esse barulhão de carro, né? Porque o estúdio da rede hoje fica aqui na Avenida Rui Barbosa, no Shopping Ouro Verde. É o 3º andar e tal, mas mesmo assim capta tudo quanto é barulho aí. Então, um abraço, Tatá. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço ao torcedor Grêmio. Tá legal, gente. Um abraço e até a próxima. A gente vai trazer o Maurício Cunha para falar também. Vou conversar com o Thiago Pires. Tem muita coisa aí. Um abraço. Até a próxima. Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas. Podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.